Estamos iniciando aqui mais um programa aqui nesse canal do YouTube, um programa sobre churrasco. E a ideia hoje é a gente tocar um tema que gera algum grau de discussão, acho que as pessoas já evoluíram bastante com relação a isso, é com que a gente deve temperar a carne e como também fazê-lo. Particularmente, eu tenho uma ideia muito simplista e muito reta com relação a esse assunto. Eu, por exemplo, gosto de churrasco com sal. Todas essas outras possibilidades, principalmente aquela coisa de temperar as carnes de véspera com antecedência, na minha sincera opinião, e também uma coisa muito pessoal, uma prática absolutamente desnecessária. Por quê? Porque quanto mais a gente puder preservar o sabor natural daqueles produtos que a gente vai servir, que a gente vai assar, mais a gente vai conseguir extrair o que ele tem de melhor. Se tu abrir um pacote de carne, ele tiver com um cheiro que não seja um cheiro de que tu está esperando que tenha a carne, se ele tiver com um aspecto de coloração, não adianta temperar que não vai salvar aquele produto. Dito isso, o que a gente vai é para qual é o momento que a gente deve salgar, né, e qual o tipo de sal que a gente deve usar. Aqui no restaurante a gente tem por regra, né, mais ou menos estabelecida, peças individuais, peças porcionadas, vou dizer que até 600 gramas, a gente pode temperar e tempera com sal fino, né, ou sal parrigeiro. Peças maiores, mais de 1 quilo, né, a gente vai usar sempre o sal grosso. Momento, carnes em medalhão, carnes em peças também seccionadas, a gente vai temperar e vai salgar depois de pronta. Vão me perguntar o porquê. Em geral, se a gente salgar antes, a carne vai perder um pouco dos seus sucos, né? Também vai encrostar muito sal na grelha. Então, por isso, como é o maior volume de carne que a gente acaba produzindo, a gente sempre deixa para salgar depois. E as peças maiores, as peças de 1 quilo, um vazio inteiro, uma picanha inteira, uma costela não em tiras, salga antes de botar na grelha, antes de botar no espeto, mas assim, exatamente no momento anterior a essa carne ir para a exposição do calor. A experiência pode ser feita por qualquer um, né? Eu acho que é válida que se faça, no que tu colocar sal com antecedência, deixa uma carne numa gamela e põe sal durante 15, 20 minutos antes de colocar na grelha. O efeito visual já não fica legal, porque ela vai perdendo cor e vai perdendo muita água. Quando tu pegar essa carne, vai ver que aquela bacia, aquele recipiente está com muito líquido no seu interior. Mas o principal fator, que eu julgo isso como uma das regras, e são poucas as regras que eu considero pétreas da cultura do churrasco, é que depois, se tu salgar com muita antecedência uma peça de carne, além de ela perder esses líquidos, tu não vai conseguir tirar o sal depois que ela estiver pronta. Então a gente vê as pessoas depois tentam bater, não vai sair o sal. A regra é básica. Sal, peças pequenas a gente pode salgar, e nós aqui a gente salgamos depois da carne estar pronta. Peças grandes, mais de 1 quilo, usar o sal mais grosso e temperar antes de botar na grelha, não com antecedência. Digo, esse tem que ser um momento, estou levando a carne para a grelha, coloca o sal e leva para a grelha. Externada a minha predileção por sal, é importante a gente ter conhecimento e a gente também trazer outras ideias que eu sei que, apesar de eu não ser um grande adepto, mas que eu acho que fazem bastante sentido. Aqui eu já tinha separado um tempero seco que se chama adobo, é uma mistura de várias ervas com um pouco de pimenta. É um tempero que se usa muito na culinária portenha, argentinos e uruguaios sempre usam. Se usa assim seco para temperar as carnes e também se usa em uma outra versão que a gente vai chamar de chimichurri, mas o nosso aqui a gente tem 2 versões, que esse aqui é uma versão com o adobo, depois uma mistura de salsa e manjericão de ervas frescas, azeite, vinagre e um pouco de tabasco. E aqui é uma versão mais pura, que é só de ervas, né? Ervas frescas, vinagre e azeite. Isso aqui é um sucesso para quem gosta de churrasco, o pessoal gosta, mas digamos, não é um tempero que antecede
a cocção da carne, mas sim que ele vai servir quase que como um acompanhamento. Para, por exemplo, carnes de cordeiro, carnes de porco, que são também, eu gosto muito e acho que vão muito bem no churrasco, a gente tem opções aqui de a gente depois finalizar ou com as raspas de um limão siciliano ou o próprio suco, ou também o limão Tahiti, né? Ambos, para essas carnes, eu considero tanto a carne suína quanto a carne ovina, vão ser muito bem complementadas se a gente usar uma finalização com limão. Outra erva que também me parece que vai muito bem, é uma combinação que fica bem legal, é a do alecrim, né? A gente aqui tem alguns raminhos de alecrim bem fresco. Infelizmente, vocês não podem sentir o cheiro disso, porque efetivamente ele é estimulante, né? Mas eu considero que esses temperos vão também agregar mais para os cortes de cordeiro e de porco. Bom, gente, finalizando o nosso programa aqui já no nosso que a gente chama de making off e que é a parte que muitos esperam, né? Então, de novo, aquela nossa ideia da batatinha com creme de gorgonzola, a carne no ponto que a gente escolheu. Finalizando o nosso prato aqui, a gente tem um bife de chouriço, uma batatinha com gorgonzola. Vamos botar um pouco de farofa e vamos fazer o sacrifício de provar. Como a gente pode ver, a carne nesse ponto aqui facilita muito e ela fica muito mais macia, ela estando rosada ou vermelha como está. Macia, suculenta, saborosa, apesar de a gente ter temperado ela só no fim da cocção, é uma coisa que aquilo que vai fazer sentido para vocês perceberem, apesar de que a gente salgou depois de pronta a carne, ela está super bem temperada, a gente consegue sentir o sal na medida certa. Isso aqui que é um clássico, na verdade, da cozinha uruguaia e argentina, que é as papas ao plomo com molho ou com salsa de roquefort. Também convidem alguém para ir na casa de vocês e apresentem isso. Vocês não vão passar vergonha, eu tenho certeza que as pessoas vão pedir para que vocês repitam a experiência. Muito obrigado e até a próxima.